Bom dia! Bora ler a Bíblia comigo? Hoje vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Primeiro vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, pelo acesso à Tua Palavra, por me trazer até aqui hoje, pelas Tuas revelações que Tu já nos deste até aqui e que vai nos dar hoje, em nome de Jesus. Obrigada por todas as pessoas que possam vir a assistir, que elas tenham suas mentes abertas, seus corações tocados pela Tua Palavra, que possam receber discernimento e compreensão através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, o Teu mover neste momento, neste lugar, sempre que alguém for assistir esse vídeo, que haja o Teu Espírito conosco, em nome de Jesus. Amém. Aqui o título do meu fala Pedro e João perante o Sinédrio. Nós lemos, até o capítulo 3 já, que fala do início aí da igreja, como que tudo começou. Se você ainda não leu conosco, se você perdeu, passa aí nos vídeos anteriores que você vai ver. Todos os vídeos estão com o título do capítulo a ser lido, do livro e do capítulo, tá bom? E tem a hashtag Lendo a Bíblia Comigo. Então é isso. Hoje, o Lendo a Bíblia Comigo vai ser Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Saduceus, para quem não se recorda, a religião judaica, ela tem várias, é como a religião cristã, que tem várias denominações. Nós temos aí os pentecostais, os presbiterianos e os católicos e assim vai, não é mesmo? Todos são cristãos, mas as denominações são diferentes, a forma de crer é diferente. Então, assim também é a religião judaica. Tem os fariseus, os saduceus, os principais dos sacerdotes eram fariseus, mas aqui nós vemos também que tem os saduceus. O capitão do templo são uma guarda militar, tá bom? São os israelitas militares que faziam parte da segurança do templo judaico. Então aqui ele está falando que os apóstolos estavam falando ao povo. Isso, quem viu o capítulo 3, eles estavam falando no templo, tá bom? Os apóstolos iam sempre ao templo e lá eles eram livres para pregar o que eles acreditavam. Assim todos faziam. É como se fosse um único templo e várias denominações se reuniam ali. E aí a pessoa era livre para acreditar ou seguir quem ela quisesse. Até então, Porque a gente vê que com a vinda de Jesus, a morte de Jesus foi exatamente por causa disso, porque ele era perseguido pelo o que ele falava, pelo que ele pregava e pela multidão de seguidores que ele como é que se diz, congregava. Então houve aí a inveja das outras denominações, digamos assim, que o perseguiram, o sacrificaram com morte de cruz. E ele deu, quando ele ressuscitou, aqui nós vimos a ressurreição dele, nós vimos a ascensão dele aos céus. E quando ele foi elevado aos céus um pouco antes, esses mesmos apóstolos viram, foram testemunhas, e ele incumbiu essa missão aos apóstolos. Então, os apóstolos assim iam ao templo e pregavam. E estando eles falando ao povo lá no templo, aqui no versículo 1,
sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Ou seja, eles se doíam pelo que os apóstolos estavam agora pregando. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Lançaram mão pegaram eles e os aprisionaram. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Nós vimos aqui no capítulo 2 que na primeira pregação, quem começou a falar foi Pedro, e nessa primeira pregação quase 3.000 se converteram, né? Ainda não era chamado de cristianismo, mas já era chamada de o caminho e a palavra. Por quê? Porque Jesus, ele proclamou que ele era a verdade, o caminho e a vida. Então, ele era o caminho. Ele falava muito: aquele que vem ao Pai, ninguém pode ir ao Pai se não vier por mim. Se não for por mim, eu sou o caminho. Então, o Pai era o Deus, né? E ele dizia que não havia outro caminho a não ser ele. Até hoje, eu vejo muito no Instagram, até hoje, as pessoas dizem que tem muitos caminhos que levam a Deus. E isso é uma mentira satânica, e a Bíblia está aqui para comprovar que isso é uma mentira. Então, se você lê a Bíblia, você não é enganado por isso. Muitas religiões, inclusive o judaísmo, ainda prega isso. Nós somos um dos caminhos. Há muitos caminhos. O catolicismo também fala assim: há muitos caminhos que levam a Deus. Eu fui católica antes de me converter ao evangelismo, e a religião católica, assim como a judaica, ela não prega, não faz o evangelismo, ela não prega isso. Ela simplesmente existe. Quem quiser ir lá e participar é livre, e para participar, para você se tornar um membro, um católico efetivo, você vai ter que fazer ali todas as como é que se diz? Eu esqueci, as ordenanças, né? Digamos assim, para se tornar um católico membro. Então, assim, são vários, né? A começar pelo batismo na infância. Eles não batizam adultos, o que está errado, porque o próprio Jesus foi batizado quando adulto. O que se faz quando criança é a consagração, né? Se você tem um filho, quando ele é bebê, você o consagra a Deus, você, né, leva ele ao templo e o consagra. Assim, eu estou consagrando meu filho a ti. Então, isso é a consagração das crianças. Quando a criança cresce, como ela vai crescer sendo ensinada, né, através da palavra de Deus, provavelmente ela vai crer em Jesus, não porque os seus pais creem, mas porque ela conhece a verdade por si própria. E aí ela tem a opção de se batizar quando adulta, ou quando ela recebe esse entendimento, né? E o catolicismo não prega assim. A única religião que faz evangelismo é a religião evangélica, né? O que é evangelho? Significa boa notícia, significa levar uma boa notícia. Então, o evangelho de Jesus Cristo é você levar a boa notícia de Jesus. Qual é essa boa notícia? De que ele já veio, o Messias já veio, já nos redimiu, né? Já nasceu, morreu e ressuscitou por nós. E voltará. Quando ele voltar, ele levará aqueles que creram nele.
E não só os que creram, mas os que o seguiram. E para você seguir, você precisa cumprir essa ordenança que é dele, né? Nós vimos aqui, nós lemos o livro de João e vimos que ele deu essa ordem, né, aos apóstolos. Por isso os apóstolos começaram a fazer isso, e uma das ordens dele antes de ascender aos céus foi também que os apóstolos aguardassem que o Espírito Santo fosse enviado. E houve esse envio, no capítulo 2 nós vimos isso. E sem o Espírito Santo é impossível fazer o evangelismo, tá bom? Então, se você não faz o evangelismo, é porque provavelmente você não tem o Espírito Santo. Nós vimos aqui que os apóstolos estavam todos escondidos, orando a Jesus, mas aguardando, né, o envio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio, eles receberam então o poder de falar. E quando eles falaram, eles foram compreendidos. Então, quem nos dá o poder de falar e de compreender é o Espírito Santo. Somente Ele. Nós falamos esse evangelho, que significa as boas novas, através do Espírito Santo. Sem Ele, a gente não faz isso. Eu sou testemunha de que não faz, porque se eu tô aqui hoje, é porque o Espírito Santo vem até mim e me convence de estar aqui. Eu por mim mesma não estaria aqui. Talvez eu estivesse fazendo outra coisa, como muitos estão aí na internet fazendo várias coisas que não é o evangelismo. Mas para fazer o evangelismo, a gente precisa receber esse poder do Espírito Santo. Sem ele a gente não consegue, tá bom? E também precisamos obedecer, porque ele não nos obriga a nada. Ele nos convence, ele nos propõe, e ao nos propor, ele nos convence, e ao obedecer, nós estamos aí atestando que fomos convencidos por ele, tá bom? E quem dá o poder do entendimento também é o próprio Espírito Santo. Então, quando você recebe essa mensagem e a compreende da maneira correta, é porque o Espírito Santo já está agindo em você, e porque você já está se deixando convencer por ele, tá bom? Porque o Espírito Santo, ele está aqui para convencer a todos nós, para falar a todos nós, mas muitos não creem, né? Como aqui nós vimos, muitos creram aqui no versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Se muitos creram, alguns não creram, não é mesmo? Porque ele não disse todos creram, ele disse muitos creram. Então significa que alguns não acreditaram. Esses alguns fazem parte daqueles que endurecem o coração e preferem não acreditar. Eles têm essa opção. E também no livro de João nós vimos quem é aquele que nos cega, que não permite que nós acreditemos, né? Quem é esse? É o príncipe deste século, é o príncipe deste mundo, o mundo caído, né? Eu expliquei também lá no livro de João, então se você também não leu, lá ele fala claramente, passa lá no nosso vídeo e assista quem é essa pessoa que não permite, que não deixa que você creia, tá bom? Então só tem dois lados, o que te convence a crer e o que não permite que você creia. E muitos dos que não creram eram esses, os sacerdotes, tá bom? Então, se os apóstolos estão no templo abertamente pregando a palavra, é porque eles receberam esse poder do Espírito Santo, e nós precisamos desse poder, porque sem ele a gente também não consegue resistir, né, aos ataques daquele que está contra nós, não é mesmo? Então a gente vê aqui que os apóstolos já começaram a ser presos. Aqui houve a primeira prisão, né, mencionada aqui no livro de Atos. Começa aqui a perseguição mais feroz com as prisões. Por quê?
Porque doendo-se muito, versículo 2, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde, pois era já tarde. Ou seja, eles começam aí a perseguir os apóstolos por causa dessa pregação. E, gente, aqui no Brasil nós ainda somos livres, glória a Deus. Mas vai chegar um tempo em que toda a igreja será fortemente perseguida e nós temos que estar preparados para isso. Amém? Eu oro para que nós sempre tenhamos a oportunidade de que muitos creiam, mas a perseguição ela virá. Isso é uma promessa mais na frente, né? Não é uma promessa, é uma profecia de que haverá essa perseguição. E essa perseguição será sofrida por todos aqueles que pregam a verdade, a Bíblia. Aqueles que não pregam isso serão aqueles que irão perseguir, né? Então, leia a Bíblia, esteja munido de informações da verdade, e porque quanto mais você estiver consciente de toda a verdade, menos você será enganado, né? Se você entende de algo, ninguém vai poder te dizer o contrário, porque você sabe qual é a verdade, não é mesmo? Então, esteja munido da palavra de Deus, porque até para sofrer perseguição, nós precisamos desse poder, porque senão nós seremos covardes e negaremos a Jesus muito rápido e facilmente, tá bom? Então, nós precisamos estar munidos desse poder, né? E para estarmos munidos desse poder, precisamos ter o conhecimento de todo ele, tá bom? Então, vamos lá no versículo 5. E aconteceu no dia seguinte... o 4, eu vou reler o 4 aqui rapidinho para entendermos, voltarmos aqui ao assunto. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Né? Eu estava falando que a primeira pregação da história que está aqui registrada no capítulo 2, já acrescentou aí 3.000 desses do que creram, quase 3.000, tá? Quase 3.000 pode ser 2.998 ou 99. Então, quase 3.000 já foram acrescentados na primeira pregação, e aí a gente viu também que eles estavam sempre perseverando nas orações, nas reuniões de casa em casa e no templo. E quando eles iam ao templo, as reuniões de casa em casa geralmente eram com os conhecidos e entre eles mesmos, mas quando iam ao templo era para falar a todos, e todos aqueles que criam começavam a fazer parte dessa igreja, né? E já chegou aqui nesse dia que eles foram presos a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas e Anás. Nós vimos lá em João que Anás era o sogro de Caifás. Ele era um dos sacerdotes, mas o sumo sacerdote era Caifás, e eles foram responsáveis pela crucificação de Jesus. O sumo sacerdote e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, que eram os fariseus, uma das denominações aí, um dos braços da religião judaica. E pondo-os no meio, perguntaram. Eles se reuniram e colocaram os apóstolos que tinham sido presos no meio deles. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? O que eles fizeram? Foram ao templo e falaram abertamente de Jesus. Quando a gente fala falar abertamente,
Não é assim de pessoa em pessoa. Ah, gente, olha, então, existe Jesus, você tem que crer nele. Não. Eles chegavam lá e começavam a falar alto e as pessoas iam se reunindo, falar de Jesus, né, pregando, pregações. A gente vê muito isso até hoje. O Senhor até hoje dá esse tipo de ministério para muitas pessoas que são tidas como loucas, que chegam nas ruas e ficam aí pregando. Eu tenho até aqui um exemplo de um seguidor. Ele começou a me seguir recentemente e eu fiquei assim maravilhada com o ministério dele. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele é maravilhoso. Eu quero mostrar ele rapidinho aqui pra vocês, pra vocês verem. Ele é uma dessas pessoas que fica nas ruas. Ele vai às ruas. É o Maicon Henrique Almeida. Deixa eu puxar ele aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Aqui. Ele é uma dessas pessoas, ó, aqui as pregações dele. Ele prega também nas igrejas, mas ele é uma dessas pessoas que prega nas ruas. E isso é um tipo de ministério que o Espírito Santo nos leva a fazer. Uma pessoa sozinha não faz isso. Aqui ele está pregando sobre uma parábola que Jesus contou. Então era mais ou menos assim que ficavam os apóstolos no templo, mais ou menos, né? Porque também eles tinham o templo, tinham as pessoas ali, então era assim que eles pregavam, tá bom? As pessoas dizem que sigam o Maicon aí, Maicon Henrique Almeida. Eu já sou uma seguidora dele, ele é um seguidor meu e eu amei. O ministério dele é maravilhoso, é diferente do nosso, diferente do meu, por exemplo. Mas o meu também, eu também vou às ruas e falo com as pessoas, mas não assim, com tanta ousadia como ele. Aqui é o story dele de hoje, ele tá indo para algum lugar, ele prega também nas igrejas. Aqui um cartaz de uma pregação que ele, né, vai estar fazendo. Então sigam aí o Maicon, que é um ministério maravilhoso que só o Espírito Santo pode nos dar. Porque essas pessoas são tidas como loucas. As outras pessoas passam na rua e as têm como loucas. Mas muitas creem, não é mesmo? Então, se o Espírito Santo nos dá esse tipo de ministério, é porque ele tem uma obra para fazer, uma alma para resgatar. E alguém ali para estar obedecendo. E isso é lindo, tá bom? E era esse tipo de coisa que faziam os apóstolos no templo. E como muitos começavam a se reunir em volta dos apóstolos e a acreditar, os religiosos, né, da época começaram então a se doer e a querer lhes causar dano para que essa mensagem fosse exterminada. Mas uma das coisas que nós também temos como garantia é que essa mensagem nunca será exterminada. A palavra de Deus nos garante que podem céus e terras passarem. Na verdade, ela informa que céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ou seja, nada vai exterminar essa mensagem. Quanto mais tentam exterminar a mensagem, mais a mensagem se propaga. E isso é muito bom, porque se aqui talvez os apóstolos não tivessem sofrido essa perseguição, talvez a mensagem não teria recebido tanta importância quanto ela recebeu, não é mesmo? Então, nem tudo que dá errado é porque está dando errado. Nem tudo que dá certo vem de Deus e nem tudo que dá errado não vem de Deus, tá bom?
Então tem coisas que aparentemente dão errado, mas na verdade elas estão contribuindo para dar ainda mais certo no propósito que Deus tem. E aqui no versículo 7 fala, né, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Isto que é esse tipo de pregação. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Por que ele frisa aqui que Pedro está cheio do Espírito Santo? Porque nós só recebemos essa ousadia de responder e de resistir, né, a perseguição e responder a ela se estivermos cheios do Espírito Santo. Como nós nos enchemos do Espírito Santo? Lendo a palavra de Deus, orando a Ele e obedecendo. Então, quanto mais a gente obedece, mais a gente se enche, tá bom? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. E aqui ele está falando de quem? O enfermo? O aleijado. Aqui no versículo, no capítulo anterior, nós vimos que quando eles chegaram no templo, tinha à porta o aleijado que foi curado, né? Ele era um aleijado de nascença e ele foi curado quando Pedro determinou que ele fosse. Pedro imediatamente disse que em nome de Jesus Cristo você seja curado. E aí ele recebeu a cura e começou diante de todos andar e a louvar a Deus. E aí os apóstolos entraram e prosseguiram o que foram fazer, que foi pregar a Deus, e agora eles tinham uma testemunha. Então todo aquele que recebe um milagre, ele é uma testemunha viva de que o Senhor existe, que ele vive, que ele faz milagre, que ele tem poder e que ele age através de nós, tá bom? Muitas das pessoas já receberam milagres através de mim. O Senhor já me usou muito para curar, para proclamar vitória em alguma coisa, para orar por alguma pessoa e ela receber ali a sua bênção. E eu não tô falando que isso vem de mim, tá? Eu tô só dizendo que tanto aquela pessoa pelo qual é o canal de milagre, quanto aquela que recebe o milagre, são testemunhas. E foi o que Jesus nos prometeu. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. E é o que estamos sendo até hoje. Testemunhas de que ele vive, de que ele tem poder e de que ele age. Tá bom? Então, cheio do Espírito Santo, para conseguirmos fazer isso, temos que estar cheios do Espírito Santo. Ele começa a falar, né, a responder. Que eles falam, em nome de quem você está fazendo isso? E aí ele diz, em nome daqueles que vocês crucificaram. Quando ele fala vocês, ele está falando diretamente a Caifás, a Anás e aos sacerdotes que se reuniram para crucificar Jesus. Porque eles viram que Jesus fazia os milagres e quando Jesus sobe aos céus e manda o Espírito Santo, ele diz, vocês vão fazer obras ainda maiores que as minhas. Não precisa Jesus estar visível aos olhos deles para que o milagre aconteça. Nós já temos o Espírito Santo e a partir de então a gente consegue, né, evidenciar esses milagres, porque Jesus é Deus e ele é onipresente, ele continua aqui conosco, principalmente através do Espírito Santo. Então ele começa a dizer que sim, Jesus ressuscitou dos mortos e é em nome desse que este está são diante de vós. Este é a pessoa lá, o aleijado que recebeu o seu milagre. E aí eles viram que anos afins aquela pessoa estava aleijada e de um segundo para o outro ela já estava andando.
Eles atestavam os milagres e não acreditavam e escolhiam não crer em Jesus ainda assim. E os apóstolos estão ali dizendo, em nome dele que nós estamos fazendo tudo isso. Assim como ele fazia, agora nós estamos fazendo, porque ele nos deu essa ordem. Versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ou seja, pedra é fundamental. O que é pedra posta por cabeça de esquina? Gente, nos templos antigamente eram feitos de pedra e eles eram um arco, tá bom? Quem entende de engenharia vai saber que esse arco ele é feito com tijolos, né? Hoje em dia, mas antigamente com pedras. E para que um lado se una ao outro, ela precisa ter ali aquela pedra angular, né? Que é, na verdade, colocada bem no ângulo, tá bom? Desse arco. E que é a pedra fundamental. Sem essa pedra, não consegue se unir os dois lados, tá bom? E não consegue permanecer como um arco. Então, é isso que ele está falando aqui. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, que são os construtores, e foi posta no ângulo. Essa pedra já foi colocada e sem ela não é possível haver essa união, tá bom? Versículo 12. E em nenhum outro há salvação. Tá vendo? E em nenhum outro há salvação. Ou seja, não é em Davi, não é no rei Davi que há salvação, não é em Moisés que há salvação. São pessoas importantes, mas também são testemunhas de Deus, assim como nós, tá bom? São pessoas que operaram milagres, mas não foram por si próprias, que também já tinham o Espírito Santo. Foram pessoas ousadas e que obedeceram a Deus e por isso foram usadas por Deus para operar milagres. Gente, é assim que Deus escolheu fazer. Ele escolheu nossa colaboração. Ele escolheu fazer a obra dele através da nossa colaboração. Ele poderia fazer sozinho, mas ele não quis. Então ele só faz o que ele quer. Muitas pessoas não acreditam por causa... mas você é só um homem. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Mas mais nada. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus e vamos sim, todo aquele que tiver a ousadia, que é o Espírito Santo que nos dá, e a obediência de ouvir o Espírito Santo e obedecer, nós vamos ser usados para realizar milagres. E isso não vem de nós, mas vem de Deus, né? E em nenhum outro há salvação. Não é no rei Salomão, não é no rei Davi, não é em Maria, que é a mãe de Jesus, homem. São pessoas importantes. Não é em Pedro. Ele aqui está dizendo, próprio Pedro está falando, e em nenhum outro há salvação. Então não são nas pessoas, não são as pessoas, senão Jesus. Ele é o único que é a pedra fundamental. É o único que faz com que tudo seja convergido num arco, num círculo, numa união completa. Tá bom? Então, quando o Senhor opera um milagre através de mim, eu não tenho que me ensoberbecer e dizer, tá vendo? Eu sou esse ou eu sou isso ou aquilo. Agora me sigam, não. Eu tenho que dizer, tá vendo? Jesus me usa e pode usar você também. Então seja usado, seja obediente à direção do Espírito Santo. Se alguém vem reclamar para você de algo, se alguém vem dizer que está sofrendo de algo, isso é para que você seja um canal dos milagres de Deus para essa pessoa. No vídeo anterior eu falei de como
né, o Senhor me usou para curar minha mãe. Eu não tinha um bom relacionamento com ela naquela época. Nós não estávamos nem nos falando direito. E ela todos os dias sofrendo de uma doença muito grave que ela tinha nas articulações e nos ossos. Ela entrava no meu quarto, que eu morava com ela na época, e falava daquela dor que ela sentia, até que o Espírito Santo me tocou e disse: até quando você vai ficar só ouvindo? Por que ele falou isso? Porque eu comecei a ficar zangada. Mas todo dia ela vem aqui me falar que tá com dor, o que eu tenho a ver com isso? O Espírito Santo disse: você ainda não sabe o que você tem a ver com isso? Vai e ora por ela, que ela vai ser curada. E impõe as mãos sobre ela. E eu disse: uau! Quando eu fiz isso, no outro dia minha mãe acordou sã e nunca mais ela teve aquele problema. E não foi só ela, muitas outras pessoas. Então, todas as vezes que alguém vem choramingar para você, reclamar para você, do que quer que seja, todo tipo de problema é resolvido com oração, com a sua oração. Se está vindo até você aquela reclamação, é porque Jesus quer te usar. É porque o Espírito Santo vai agir através de você. Então, não se detenha, não detenha o Espírito Santo dentro de você. Porque senão você vai parar com isso. Você vai prestar contas, tá bom? Então, mas eu tenho vergonha. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Até porque quanto mais você agir nisso, mais você vai ver os resultados e mais você vai se encher do Espírito Santo e mais você vai ter essa ousadia e mais fácil você vai obedecer dia após dia. Então aqui o próprio Pedro, no versículo 12, já abre o versículo dizendo: e em nenhum outro há salvação. Ou seja, não é na religião, não é em vocês, não é em nenhum outro do que já veio até aqui, mas somente nele. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E sabe por que ele está falando isso, deixando bem claro? Porque esses religiosos, eles acreditavam em Moisés, né? Eles seguiam ali todas as ordenanças de Moisés. Eu estou grifando o versículo 12 porque ele é uma chave poderosa aqui nesse capítulo. Então eles criam que eles criam também em Elias. Elias é um dos primeiros ali profetas que faziam obras maravilhosas, né? Mas por que eles estavam errados? Porque eles resolviam endeusar um homem que não era Deus. E o único que era Deus, eles estavam desendeusando. Estavam querendo tirar, né? Qual é a palavra aqui? Não é título, é direito, talvez. É o único que tinha o direito, né, de ser chamado de Deus, que tinha e que tem, e que sempre terá, é Jesus. E ele está confrontando exatamente isso. Que não é Elias, que não é Moisés, que não é o rei Davi, que era quem eles endeusavam, esses religiosos aqui que foram mencionados. Não era eles, não era por eles, mas o único que tinha debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele está dizendo, deixando bem claro isso, tá bom? Não é através de Moisés, nem de Elias, nem de nenhum outro, a não ser Jesus. Versículo 3. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eles estavam dizendo aqui que Pedro e João eram pessoas que não tinham estudo nem o conhecimento que eles tinham, né? Estavam dizendo assim, como esses que não estudaram as mais renomadas escolas
né, aí de Israel, como eles não são nenhum tipo de doutores, né, que eles eram, esses sacerdotes eram chamados doutores da lei, porque tinham muito conhecimento dessa lei, como eles têm tanto conhecimento, eles se maravilharam porque eles tinham estado com Jesus. E Jesus sim era um mestre, tá? Jesus não era um indouto, ele era um mestre. E desde muito novo, aos 12 anos, que é a idade em que o judaísmo proclama um homem como adulto, né? A partir dos 12 anos, até os 12 ele é uma criança, a partir dos 12 ele já é tido como adulto. E não é tido como adulto em cerca de responsabilidades. Agora você é um adulto, você vai ser pai de família, você pode. Não. Agora você. Não, mas ele era, então, começava ali a ser respeitado como tal, como um homem, tá? Então, Jesus, aos 12 anos, já estava no templo discutindo com esses mesmos doutores, tá? E ele colocava todos, né? Deixava todos maravilhados com o tanto de conhecimento que ele tinha, tá bom? Então, sim, Jesus era um doutor, era um mestre, né? Reconhecido na religião, mas foi perseguido porque ele falava, né, muito o contrário do que aquelas pessoas faziam. Então ele era um dos que denunciava o tipo de corrupção que havia nesses outros doutores. E é por isso que ele foi tão perseguido. E aí eles tinham conhecimento de que esses apóstolos haviam estado com Jesus, ou seja, eram discípulos de Jesus, né? Lá também os mestres tinham seus discípulos. Quem eram os discípulos? Os alunos, aqueles a quem aqueles mestres iam ensinar. Então eles se maravilhavam porque eles eram tão ousados, e aí eles se lembraram de que eles eram discípulos de Jesus. Então vamos reler o versículo 13 aqui. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Gente, quando aqui eles falam que eles eram homens que sem letras e indoutos, não quer dizer que eles eram analfabetos, tá? No judaísmo não existe analfabetismo. Os próprios pais ensinam seus filhos desde os 5 anos. A partir dos 5 anos eles começam a alfabetizar seus filhos, né, no hebraico e na Torá, que é nos 5 primeiros livros bíblicos que foi escrito por Moisés e que o judaísmo tem como a sua lei, tá bom? O seu estatuto, digamos assim. Assim como nós temos aqui a nossa lei brasileira, que o Brasil não ensina, os brasileiros nem aprendem e nem ensinam a sua própria lei, porque convém aqueles lá de cima que nós não saibamos. Hoje em dia a gente consegue saber por nós mesmos, né? E consegue colocar os nossos filhos nisso, né? Mas o judaísmo, os judeus não são como os brasileiros, que não conhecem a sua lei, que não ensinam a sua lei. Os judeus, eles são alfabetizados pelos próprios pais, porque de pais em pais, de filhos em filhos, eles são, né? A própria palavra de Deus fala: ensinem os seus filhos. Então, assim, não dependam de ninguém para ensinar, façam vocês mesmos. Ensinem, aprendem vocês e ensinem os seus filhos tudo isso de que eu estou lhes falando. Então, eles têm, foi os primeiros livros que Moisés escreveu, e ele recebeu do próprio Deus tudo isso. Então, nós também acreditamos nisso. Os cristãos acreditam que Moisés foi essa ferramenta utilizada por Deus para nos dar instrução. E os judeus, eles fazem isso. Então, eles não eram analfabetos e letrados como a gente vê aqui no Brasil. Não é esse tipo de iletrados. Eles apenas não eram mestres, não eram considerados mestres,
mas estavam agindo como tal. E isso era o que eles se maravilhavam, tá bom? Eles não eram analfabetos, eles não eram totais desconhecedores do que eles estavam falando, mas muito mais ainda eles passaram a conhecer com a convivência com Jesus e ao receber de Jesus tudo isso. E aí aqueles doutores estavam se maravilhando como eles falavam como mestres, com tanta ousadia e convicção, tá bom? Do que estavam falando. E isso eles entenderam que eles começaram a falar assim porque eles conviveram com Jesus. 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Ou seja, eles não tinham o que falar. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Não podemos negar que foi feito um sinal notório. Era algo inegável. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Ou seja, eles entenderam que o nome de Jesus era poderoso e eles, estavam ali mancomunando de que, vamos então ameaçar eles para que eles parem de falar nesse nome. Versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Eles estão dizendo assim: prestem atenção no que vocês estão pedindo pra gente. Será que a gente vai escolher ouvir vocês ou ouvir a Deus? Porque Jesus, que é Deus, falou para eles: vão e preguem, vão e falem no meu nome, vão e ensinem o que eu os ensinei, vão e batizem-os. Eu já expliquei também sobre o que é o batismo. O batismo não é um simples símbolo de entrar numa água e sair dela, tá bom? O batismo é a inserção da pessoa na igreja. O batismo é a imersão, é a submissão. Então, o entrar e sair na água é o símbolo disso. E por que tem que ser com o nosso entendimento quando a gente compreende o que é? Eu posso nascer na igreja, mas quando eu estou no meu entendimento, eu posso dizer assim: eu não quero viver na igreja. Então, eu mesmo me desligo dela. Mas se com o meu entendimento eu digo, mesmo que eu não tenha nascido na igreja, quando eu recebo essa mensagem, eu digo: eu quero fazer parte da igreja, porque eu sei que Jesus vai voltar para buscar a igreja e não a mim sozinho. Então, eu tenho que estar inserido na igreja. Então, o Senhor falou: batizem-os, aceitem-os, recebam, submerjam eles nesse corpo, tá bom? Então, o batismo é isso. Você ser batizado na igreja é você ser inserido, é você ser submergido por ela, é você fazer parte dela ao ponto de não saber quem é você, quem é a igreja, tá bom? É como um tijolo numa parede. Aqui tem um tijolo, mas ele foi batizado nessa parede. Por quê? Porque agora toda a parede, ele não é só um tijolo, agora ele é uma parede. Por quê? Porque tem vários tijolos, tá bom? Que batizadas formam a parede. Quem é que batiza esses tijolos? É o cimento. Esse cimento é o Espírito Santo na igreja. Nós somos os tijolos, tá bom? É uma analogia que eu tô fazendo aqui. Nós somos os tijolos, um a um. Inseridos na igreja, começamos a fazer parte de uma parede, digamos assim.
E somos batizados então nessa parede pelo cimento. Quem é o cimento? O Espírito Santo de Deus. Somos submersos. Então aqui nós temos cimento ligando esses tijolos e temos cimento cobrindo esses tijolos. E é exatamente o que o Espírito Santo faz. Ele nos liga um a um e depois nos cobre e nos transforma numa parede, ou seja, na igreja, tá bom? Então ser batizado é isso. E a simbologia disso é irmos a um rio pelo pastor, ser submerso, ou pelo seu líder, ser submerso na água. E essa submissão na água significa que morremos com Cristo, e quando levantamos da água significa que ressuscitaremos com Ele também, tá bom? Então isso é um símbolo para o mundo, os homens, o mundo espiritual, o mundo físico, todo tipo de mundo precisa que ver este símbolo para entender que nós agora fazemos parte da igreja. E Jesus é essa pedra fundamental. Por que eu falo muito de pedra, de tijolo? Porque é como Jesus também foi colocado, né? A gente viu aqui no versículo 11 que ele é essa pedra que nos liga, né? A pedra fundamental. O Espírito Santo é o cimento e Jesus é a pedra fundamental, que liga a todos nós e que nos mantém firmes nele, tá bom? Então, eles estão dizendo aqui, será que a gente vai ouvir a Deus ou vocês? Raciocinem. Olha o que vocês estão pedindo pra gente, raciocinem, só se enxerguem, né? Se fosse eu lá, eu ia dizer assim, se enxerga, cara. Será que vocês se enxergam? Será que a gente vai escolher obedecer vocês ou escolher obedecer ao próprio Deus que nos mandou fazer tudo isso? Então vamos lá, a gente estava no respondendo no 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não, achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ou seja, o próprio povo, né, que é essa igreja de quase 5.000 já estavam ali esperando e exigindo a soltura deles, né? Então eles não iam contra uma multidão dessa. Então, quando você está na igreja obedecendo a Deus, a própria igreja, ela te mantém a salvo. A igreja é perseguida, mas ela mesma te mantém a salvo. Porque nós somos uma multidão e nós temos o poder. E o poder, né, o próprio Deus é conosco. Então, assim, aqui no Brasil ainda não somos muito perseguidos, mas existe uma igreja muito perseguida. Inclusive lá no Oriente Médio, né? Na China existe uma igreja perseguida, na Coreia do Norte existe uma igreja perseguida, muitas na janela 1040, né, que é onde tem a maior população do mundo, é onde também está a maior parte da igreja perseguida. Se você não sabe ainda o que é janela 1040, pesquisa aí que é bem facinho de entender. É um espaço territorial onde está a maior concentração de pessoas no planeta. E ali também é onde está a maior parte da igreja perseguida, que é perseguida já nesses tempos, nos tempos de hoje, mas glória a Deus, porque nós somos livres para pregar a palavra e estamos aqui, pregando a todo aquele que quer ouvir, fazendo como Pedro e João. 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Ou seja, há mais de 40 anos ele sofria, né, sendo aleijado, e ele acabava de ter sido curado. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo
o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E, ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos passaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles disseram, pediram ainda mais poder do Espírito Santo. No versículo 29, né? Por quê, gente? Porque quando a gente é perseguido, sim, a gente sofre um abalo, né? A gente começa a ter medo, a gente tem medo de negar Jesus, porque não é fácil. A gente começa a ter medo e começa a querer se calar. Mas aí eles oraram pelo quê? Por ainda mais poder. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E que essa oração seja sobre nós ainda hoje, até hoje, e seja até o fim dos tempos. Amém? Seja sobre todos nós. Então, receba do Espírito Santo a sua forma de falar. Como que eu vou falar? Eu vou falar na escola? Eu vou falar no meu ambiente de trabalho? Eu vou falar como? E o Espírito Santo vai te dar essa ousadia. É na internet? É 1 a 1? É nas ruas, como o Michael? É como que você vai falar? Não importa como, o que importa é que você seja ousado para pregar a palavra de Deus. Amém? E assim levar o conhecimento daqueles que não a conhecem, para que eles recebam também essa oportunidade, tá bom? E eu falo que não a conhecem porque sim, muitas pessoas. Gente, quando eu me converti, eu fiquei chateadíssima com Deus, no sentido de que eu conhecia muitos crentes, muitos, não eram poucos, e eu não sabia de nada do que eu soube quando eu me converti. Por quê? Porque não havia na internet na época versículos espalhados de toda forma, não haviam pessoas pregando na internet de toda forma no que tinham me alcançado. Já tinha muita coisa já acontecendo, mas quando chegou a mim, eu fiquei, Senhor, mas por que eu passei tanto tempo sem saber de tudo isso? Tem pessoas na minha família que são cristãs. Por que essas pessoas não falavam de ti pra mim? Então, assim, não detenha o Espírito Santo. Se você é cristão, fale de Jesus a todo tempo e fora de tempo, porque a gente está do teu lado, nós estamos aqui do seu lado e não estamos conhecendo a Cristo, não estamos sabendo de tudo isso que está à disposição do nosso conhecimento. E por quê? Porque, gente, não adianta você só toma conhecimento de algo quando esse algo chega até você, ou quando você tem uma curiosidade para ir buscar. Mas as pessoas não têm curiosidade para ir buscar a Deus. Então, se você é cristão, fale do Senhor. Quando as pessoas vierem falar dos problemas, ore com elas. Eu vou orar por você. Não faça isso. Não vai orar coisa nenhuma. Vamos orar agora. Você quer uma solução?
Eu não sei qual é a solução, mas vamos orar, porque Deus sabe. Vamos aqui orar com eu e você. Ai, ora por mim, por isso, por isso. Não, não vou orar por você um dia, não. Vamos orar agora. Quer oração? Vamos orar agora, eu e você. Então é isso. Eu não deixo pra orar por ninguém. Na minha noite. Quando eu for dormir eu oro. Não, quando eu for dormir eu vou orar por mim. Se você quer oração, vamos parar aqui tudo que a gente tá fazendo e vamos orar agora. E, eu queria oração porque eu tô doente. Então bora lá. Para aí tudo. Senhor, em nome de Jesus, seja curado. Não precisa passar 3 horas orando por ninguém, não. Basta falar. Você conhece Jesus? Eu já ouvi falar em Jesus. Eu sou dona de fazer isso quando eu chego nos supermercados, que eu vejo os mendigos. Às vezes eu vou só com o dinheiro do meu pão. Chego lá, tem um mendigo. E o que eu falo pra eles? Eles nem vêm atrás de mim às vezes. Às vezes eles saem correndo de mim. Aí eu digo, ei, vem cá. Quer parar de ser mendigo? Quero. Então, conhece Jesus? Já ouvi falar, então tá. Sabe que ele existe, né? Eu sei. Você acredita? Eu falo logo assim. Aí a pessoa, Por quê? Porque ela sabe que Jesus existe, sim. Que ele existiu, que ele sempre vai existir. Que ele é eterno. Então bora lá, bora falar com ele agora? Senhor, em nome de Jesus, o que você quer? Quer um emprego? É porque também meu pé tá com problema. O outro lá, esses dias, um rapaz grande, bonito, um homem forte, corajoso, tava o quê? Sentado na beira do supermercado com cara de inválido. E aí eu falei, você acredita em Jesus? Você conhece ele? Já ouvi falar. Então vamos orar por ele? Pra você conseguir um emprego, deixar de ser mendigo? Porque meu pé tá com problema, eu tenho... Não tá sadio. Não tá sadio não, então ele vai curar agora. E aí eu orei, pus as mãos, sem curar esse pé agora, em nome de Jesus. Ele falou lá o nome dele. Pé do fulano, seja curado. Senhor, em nome de Jesus, coloca a vida dele diante de ti. Você quer aceitar Jesus? Quer que ele seja seu Senhor? Porque se você aceitar ele na sua vida, você vai ver a transformação que ele vai fazer. A pessoa acha que é só dizer, quero. Só que não é, gente. No mundo espiritual isso é valioso. Então quando você fala, quer aceitar Jesus como seu Senhor? Quero. Então bora aceitar. Em nome de Jesus, escreve o nome dele no livro da vida. E agora Jesus é seu Senhor. Você vai ouvi-lo e você vai obedecê-lo a partir de agora, tá bom? Procure uma Bíblia. Se eu tiver uma Bíblia na hora eu dou. Se eu não tiver eu digo, baixe uma Bíblia, procure uma Bíblia e comece a falar com Deus. Olhe pro céu e ore a Deus que ele vai te tirar dessa situação. E geralmente, gente, mas assim, 100% das vezes, não é geralmente não, é 100% das vezes, quando eu oro por alguém, nunca mais eu vejo essa pessoa. E eu já fiz experimentos, eu fiquei vendo ali, hoje eu não vou orar por essa pessoa, vamos ver se amanhã ela vai estar lá. Amanhã ela tá lá de novo, depois de amanhã ela tá lá de novo. Aí eu digo, vou orar hoje. Quando eu oro, eu chego no outro dia, não tá mais, e eu nunca mais vejo essa pessoa em rua alguma. Porque Deus existe, o Senhor é poderoso e ele sim continua agindo e ele tira a pessoa desse lugar de qual é a palavra, meu Deus? Miséria. Deus não é um Deus de miséria, mas ele tira as pessoas da miséria. Então, seja essa pessoa que recebe essa ousadia para falar da tua palavra. Então, esteja essa oração sobre você, sobre mim, sobre todos os que acreditam em Deus, em Jesus como Deus, para que, por onde forem, preguem o nome do Senhor com ousadia, preguem a palavra do Senhor e assim possam ver os milagres seguindo com eles por onde eles vão. Versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Então começa aqui no versículo 29. Vamos reler o 29? Vamos até aqui o 31. Agora, pois, o Senhor olha, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E, tendo orado,
moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, mais uma vez está comprovado aí que quando a gente pede ousadia, a gente recebe o Espírito Santo para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Então, mais uma vez está comprovado que o maior sinal do Espírito Santo em nós é que anunciamos a palavra de Deus com ousadia, tá bom? E nós vamos parar porque aqui na minha tem um subtítulo aqui, tá bom? Fomos até aqui o versículo 30. Aqui continua o capítulo 4, mas vamos continuar no próximo vídeo esse capítulo. E aí vamos entrar e emendar pelo capítulo 5, porque aqui a gente vê que não tem título nem subtítulo do 4 para o 5, né? Então, vamos ter como o capítulo 4 encerrado aqui no versículo 31. No próximo vídeo a gente começa o 4, versículo 32 e vai ler aí até o final do versículo do capítulo 5, tá bom? Como eu falei mais uma vez, está comprovado aqui nesse versículo 31 que o maior sinal do Espírito Santo em nós é quando nós anunciamos a palavra, como está escrito aqui. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, se você é crente e não anuncia a palavra de Deus com ousadia, comece a orar por isso. Porque aqui nós vimos que eles oravam por isso, eles pediam isso. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles pediam essa força e esse poder de Deus. Então, ore por isso e receba. A gente viu aqui que eles não demoraram 3 dias nem 3 anos para receber. Tendo orado, moveu-se o lugar e eles receberam. Ou seja, quando você ora, imediatamente você recebe. Pare de achar que você vai receber um dia, quem sabe, talvez. Você não vai receber se você não crer que você já recebeu. Então, ore, receba e mova-se de acordo com o que você pediu, porque é isso que o Espírito Santo faz por nós. É isso que Deus faz por nós. Quanto mais pedimos, mais Ele nos dá. Então, sejam cheios do Espírito Santo e ousem falar de Jesus por onde forem e orar pelas pessoas que não sabem fazer isso, para que elas aprendam, recebam seus milagres e a partir de então aprendam. Gente, dentro desses 5.000, estava o aleijado, tá? Aquele que recebeu o milagre também recebeu a ousadia de pregar a palavra. E ainda mais poderosamente, porque ele tinha um testemunho, né, nele mesmo, do poder de Deus. Então, que você seja alvo dos milagres do Senhor e para a partir de então proclamar a palavra do Senhor. Eu tô, né, na minha área profissional dependendo de um milagre poderoso de Deus e eu creio que já recebi. E em breve eu vou estar aqui falando para vocês dele. Mais um dos milagres do Senhor na minha vida. E vai ser ainda mais poderoso, porque quanto mais parece impossível, mais Deus faz e mais é poderoso e mais o nosso testemunho fica forte. Então eu creio aí que eu vou ter um testemunho incrível para falar, né? Mais um deles, como eu já tenho vários em todas as áreas da minha vida. E conforme a gente for conversando aqui, vocês vão estar conhecendo um ou outro, né? Porque são tantos que eu não sei se é possível colocar num vídeo, mas eu sei que eles existem e que você precisa seguir dessa forma, orando, acreditando que recebeu e agindo nisso, e assim você vai estar vivendo em vitória. Como eu já mencionei também em outro vídeo, a vida do crente não é só perseguição e mazela.
Nossa vida é uma vitória atrás de vitória e é poderoso. Cada vitória é ainda melhor e, e cada milagre que a gente vive nos capacita para viver o próximo. Amém? Então, eu fico com pena de quem está aí no mundo sem Deus. Sinta também essa misericórdia das pessoas e comece a entregar Jesus para todo mundo que você conhece. Amém? Então vamos orar agradecendo toda essa revelação que o Senhor nos deu, agradecendo que nós temos essa ousadia, obedecendo a ela e proclamando Jesus para todos. Ah, mas aquele ali já conhece, ele nem quer, eu não vou orar por ele porque ele também tem que agir. Não, não tem que agir não. Quem tem que agir é você, orando pelas pessoas, tá bom? Ah, mas ele também tem que querer, mas ele não vai querer sozinho, ele só vai querer se você entregar. É como se fosse um doente. Doente quer tomar remédio? Não quer. Doente quer fazer tratamento? Não quer. Mas quando ele recebe o tratamento, que ele recebe aquele remédio, ele vê como é bom, como aquilo traz cura, traz benefícios, e aí ele começa a querer e a fazer tudo certinho. Então, tenha misericórdia das pessoas, ore por elas, ore com elas, principalmente. Não fique orando só no seu secreto, não. No seu secreto você ora por você. Se você tiver que orar por alguém, ore na presença de quem for, onde for. Se alguém estiver precisando da sua oração, ore no momento. Não espere, não deixe para depois. Senhor, muito obrigada, Pai, pela ousadia de estar aqui falando a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que nos concede tudo isso, todas as revelações, toda a ousadia, e que todos, Senhor, que a quem os ouvidos cheguem essa mensagem possam compreendê-la, recebê-la e ser também Tua testemunha, Senhor, até os confins da terra, até que Tu voltes, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Bom sábado. Hoje é sábado aqui pra mim. Bom sábado pra vocês. E um dia eu quero falar do sábado também. O que significa esse sábado? É só um dia no calendário? O que é o sábado? A minha visão, a visão da revelação que eu tive do Espírito Santo. Talvez no próximo. Na hora que mencionar sábado aqui nas escrituras, eu falo pra vocês o que é esse sábado, tá bom? Então, sábado é um dia, é todo aquele momento que a gente tira para falar com Deus, para falar de Deus. Esse é o sábado para mim e eu vou me aprofundar nisso quando houver oportunidade. Bom sábado para vocês, que seja um momento incrível, que você receba esse poder do Espírito Santo, que a sua vida seja inundada de milagres e que eu possa ter ainda mais milagres e contar com os milagres que eu estou esperando, que eu já recebi no caso, contar para vocês aqui, em nome de Jesus. Tchau!